Folia de Monte do Carmo, Folia de Reis, que bonito isso, hein? O mês de janeiro chega ao seu final com essa lembrança do giro da folia ali naquela cidade de Monte do Carmo, distante pouco mais de 100 quilômetros de Palmas, e que tem uma tradição cultural relevante, as manifestações tanto artísticas como históricas, fundamentais para o estado do Tocantins. Monte do Carmo, como você sabe, ela nasceu e floresceu no ciclo do ouro, aí no reinado. Ali na cidade, os funcionários do reino buscavam constantemente ali o ouro produzido na cidade. Era ouro que jorrava, segundo dizem os mais antigos, nas ruas. Quando chovia, Monte do Carmo, as pessoas corriam para as ruas para buscar ouro ali nas enxurradas. Monte do Carmo, a folia, já é tradicional. Aliás, muitas tradições, muitas manifestações culturais, muito patrimônio histórico do Estado está indo embora. Por exemplo, no Reino, a cidade de Porto Nacional nasceu ali com Félix Camoa, na travessia dos funcionários do Reino para buscar ouro em Monte do Carmo. Em Porto Nacional, ali, para atravessar o Ribeirão São João, porque não existia ponte, que era ligação, ali você tinha que atravessar para poder ir para Monte do Carmo, o rei construiu ali na beira do Ribeirão São João uma passagem real, esculpida em pedra, para que as tropas, as carroças, pudessem atravessar o córrego e seguir em direção ao Monte do Carmo para buscar o ouro. Essa passagem real foi engolida pelo progresso, pela enchente do Rio Tocantins com o lago da hidrelétrica, que se construiu em Lajeado. Então, evidentemente que o progresso não poderia ser paralisado por causa dessa passagem real, mas é uma lembrança para nos depararmos, nos confrontarmos com o nosso passado, onde as dificuldades eram enormes e as riquezas também. O reino explorou muito aqui o ouro de Monte do Carmo, sem deixar nada para o município. É esse Monte do Carmo que fechou esse mês de janeiro com essa folia de reis maravilhosa, a súcia, o giro da folia, tradicional na cidade e conservado por seus moradores e fazedores culturais. O Coisa Nossa começa agora. Bom, amigos, temos aqui hoje no Coisa Nossa uma guerreira aqui do estado do Tocantins, que é símbolo para a maioria da população do estado. E chegou, mostrou o que sabe e venceu. Bom dia, Ruth. Bom dia. Ruth, me conta a sua história, essa história de ex-quebradeira de coco e agora para essa posição que você conquistou aí. Pois é, eu sempre falo que eu sempre sonhei com algo muito grande na minha vida, né? E desde criança eu tinha esse sonho de estar dentro de um estúdio de televisão, de saber o que acontece, né, dentro da televisão. Eu queria ir para o mundo. E quando eu era criança, assim que na minha cidade chegou televisão, eu ficava andando na rua e querendo ouvir, se eu conseguia ouvir o que passava na TV, na rua, entendeu? Então aquilo já era uma fonte de inspiração para mim, eu fazer algo que, ou estudando, porque na verdade eu falava que eu queria ser repórter, jornalista, que era para mim estar dentro da televisão, e foi sendo cozinheira. Isso se deu aonde? Que cidade que teve esse início aí? Eu nasci em Porto Franco, mas eu fui criada na cidade de Aguiarnópolis, né? A divisa ali. Isso, Tocantins com Maranhão. E eu me casei muito cedo, na época eu tinha 14 anos, e aí eu fui morar no Bico do Papagaio, e lá no Bico do Papagaio a maior renda das mulheres é quebrar o coco babaçu, né? Que cidade você morou no Bico? Em Buriti do Tocantins. Buriti do Tocantins. Eu queria que você me informasse para a gente, tentasse explicar para a gente a conexão que existiria entre aquele trabalho seu de quebradeira de coco e hoje essa evolução sua como chefe reconhecida. Uma das minhas
como que eu vou dizer? Não é minha meta, mas a minha história de vida, ela tem que ir junto com meus pratos. E uma delas é a história da quebradeira de coco, porque quase todos os meus pratos têm o leite babaçu, tem o azeite de coco, tem a história das quebradeiras de coco. Eu conto a história da minha mãe, dessas mulheres, a minha história dentro da minha comida, dentro dos meus pratos. E eu tenho um prato chamado Pai e Mãe, que o peixe é o meu pai e o arroz é minha mãe, que é um arroz de leite de coco babaçu, e um peixe assado na palha de banana. E eu acho que todo o diferencial da minha história, dos prêmios, do reconhecimento, é porque não é só a comida que eu faço. É uma comida com história, é uma comida que vem com muito afeto, com muito amor também. Eu cheguei em Palmas com 17 anos, para chegar até aqui ao prêmio. Cheguei em Palmas com 17 anos, já com 2 filhas. Aos 20 anos já tinha 4 filhos aqui em Palmas. 20 anos, 4 filhos? 20 anos, 4 filhos. Me casei aos 14, fui mãe aos 15. Eu sei que 20 anos já tinha 4 filhos. Típico das mulheres do norte de Goiás e do Maranhão. E do Maranhão. Então, o que naquele tempo tinha muito filho para ajudar na labuta, que os filhos, os mais velhos, ajudavam a criar os mais novos. E hoje é bom para o Bolsa Família, né? E aí, eu morava no barraquinho de lona, lá no Aureni 2. Quando eu cheguei aos 40 anos, eu falava que ia ser a minha independência. Sempre eu tive isso. Quando cheguei aos 40 anos, eu não tive a fase de adolescência, eu não tive a fase dos 18 de entrar para a fase adulta, eu não tive isso. Eu já peguei uma responsabilidade aos 14 anos. Balada nem pensar. Nunca. E aí o que acontece? Quando eu cheguei aos 40 anos, eu falei, agora eu decido o que eu quero para a minha vida. Estou metade da vida, que aqui no meu livro fala também isso, que eu tenho aqui o primeiro livro, né? E a doutora Isabela escreveu o prefácio A Mulher que Eu Queria Ser, né? Um breve retrato de Ruth Almeida. E aí eu relatei para ela isso, que quando eu me deparei com a metade da vida, aos 40 anos, eu falei, pronto, ou eu faço algo, ou eu vou morrer desse jeito. E eu vou meter a cara. Que foi quando eu me inscrevi no reality, no GNT, e quando eu cheguei lá que eu comecei a expressar, porque o tema era cozinha brasileira, e quando eu comecei a falar de onde eu vim, dar os depoimentos, e quando eu entrei dentro do estúdio, que eu vi o Brasil dentro dos potes, até peixe traíra tinha lá, para você ver o tanto que estava o Brasil e os rios dentro do estúdio, e ali eu conhecia quase tudo, porque às vezes a gente tem um dom, sabe o que... tem certeza do que sabe fazer, mas tem medo de colocar isso para fora. E quando eu coloquei todo o meu sentimento ali dentro da comida, e eles comiam, os jurados vinham e falavam, isso aqui é minha mãe, isso aqui é minha avó, isso aqui não existe mais. Eu falei, poxa, existe, porque eu estou aqui. E aí, para cá, para o Nordeste, para o Norte, é cultura o que eu sei. Eu sempre falo que Deus fala comigo dormindo. E eu tive um sonho que eu saía do anonimato num programa de televisão. E era para eu me inscrever. E aí a minha filha me inscreveu, que eu não sabia mexer com nada de tecnologia, dessas coisas. Ela gravou vídeo e eu mandei. Eu sempre falava para elas que eu queria um dia sair do anonimato. Elas falavam para mim, mãe, a senhora cozinha muito. Você se inscreveu, foi selecionada? Olha, no dia que eu me inscrevi, 3 dias depois, já entraram em contato comigo. E depois do reality, já fui convidada para participar de vários realities nacionais, mas aí é uma questão você tem que ter muito equilíbrio emocional quando você se confina dentro de um reality, e para ouvir críticas, para ouvir elogios, para muitas coisas não subir a cabeça, para você não criar expectativa. Às vezes você cria uma expectativa lá em cima e não é aquilo. Essa trajetória sua, essa luta sua, esse crescimento seu, até intuitivo, como você diz, esses prêmios que você conquistou, a gente está vendo muitos prêmios que você conquistou, elas
eles podem estar motivando pessoas com histórias de dificuldades e vidas semelhantes a seguir essa mesma direção que você tomou, assim, partiu para frente mesmo com as dificuldades, foi atrás dos seus sonhos. Você acha que essa trajetória, essa história sua pode estar influenciando pessoas a se movimentarem em busca do sonho, como as pessoas lá, os quilombolas, os indígenas e as pessoas na cidade também que não estão dentro dessas manifestações culturais? Olha, eu fico feliz quando eu vou para as palestras. Eu agora estou trabalhando muitos festivais gastronômicos locais. E quando eu ministro as oficinas, as mulheres vêm até a mim e falam: Ruth, eu te ouvi, eu estou hoje seguindo os teus passos, você é minha inspiração. Então, é isso que eu falo. Você, às vezes, está com todo o seu sentimento, com toda a sua profissão, com tudo dentro de você. Mas aí você tem medo de quê? De se expressar. E aí, quando eu falo para essas mulheres, que a maioria são mulheres, que elas começam a se expressar no que elas sentem, no que elas sabem cozinhar, na história de sua família, de sua mãe, é muito lindo. Eu tenho uma amiga que hoje se tornou uma grande amiga, que foi dentro de uma oficina em Miracema. Ela é de Miranorte, Tocantins, tem 5 filhos, e sempre ela gostou de cozinhar, mas sempre ela teve medo. Porque as pessoas sempre falavam para ela que ela nunca tinha tido um curso, ela não sabia isso, não sabia aquilo. E nessa oficina que eu ministrei, ela começava a olhar para mim e chorar. Porque a minha história era a história dela. E a partir desse momento que ela ouviu essa história, e ela disse que pensou: poxa, deu certo com ela. Eu vou também. E hoje ela trabalha de cozinheira com as filhas, vivia numa situação de risco, de vulnerabilidade social. Hoje, com o trabalho dela de cozinheira, junto com a filha dela, que na época tinha 15 anos, já está fazendo 18 anos, estão construindo a casa com o trabalho. Ruth, como que as pessoas fazem para entrar em contato com você, para receber essa simpatia e esses conhecimentos adquiridos por você? Como é que a pessoa faz para entrar em contato, para uma palestra? E que isso é importante, inclusive, até para o poder público, né? Porque você termina ao incentivar essas pessoas a saírem da inércia, né? Nós temos o nosso Instagram, que é o Chef Ruth, @chefruth, e tem o telefone de contato, que é o 63 98442-3516. A gente agradece a sua participação aqui. Os telespectadores com certeza ficaram satisfeitos com essa história de vida sua, tá? Se quiser fazer algum agradecimento, alguns cumprimentos. Eu quero agradecer, sim, porque esse prêmio, ele foi um prêmio que mais de 50% dele foram dos internautas, e eu falo que foi o Brasil inteiro. Então, da parte que foi dos internautas, eu tive dos outros participantes, dos outros concorrentes, 75% dos votos. Então, são pessoas que se conectam com a minha história, com o meu trabalho, são pessoas que querem, né, que a gastronomia brasileira, na verdade, porque hoje eu tenho esse prêmio é melhor chefe do Brasil. Muito obrigado, Ruth, você merece. Aliás, você, como já disse, você nos representa. E você aí, está carregando uma bola de ferro nos pés? Mire-se na trajetória, na história dessa guerreira que saiu lá do bico do papagaio para alcançar o seu sonho já realizado aí em nível nacional e vencedora de prêmios na gastronomia. Mais que gastronomia, um ato político de resistência em favor das manifestações culturais do estado do Tocantins, tão dilapidadas e mal conservadas pelos nossos governantes. O Coisa Nossa volta já já.